Em algum momento, no meio do meu trabalho, da minha rotina corrida, de maternidade, de casa para arrumar, de coisas para fazer, eu não sei onde que eu achei que uma excelente ideia abrir um canal para falar sobre leitura, se nem eu mesmo sei quando eu arrumo tempo para ler. Oi, eu sou a Miriam e esse é um canal onde eu falo sobre as minhas leituras, encaixando ela na minha rotina real de correria, de trabalho. Essa semana foi bem puxado. Eu quase não consegui ler nada. Cheguei muito cansada do trabalho, aconteceram muitas coisas, tanto no trabalho quanto aqui em casa, e eu quase não consegui pegar num livro para ler. Li alguns livros aqui com a Isabela, alguns livros infantis, mas quase não peguei num livro direito. E aí eu fiquei pensando, né, como incentivar alguém à leitura, sendo que algumas semanas a gente não consegue mesmo abrir os olhos, concentrar, ter foco, né? Muitos desses dias eu cheguei cansada, fui direto para a cama, não substituí a leitura por uma série ou por um livro, simplesmente eu não li, não me foquei em nada. Mas uma das coisas que me ajudam bastante nisso, né, é ter um grupo de leitura. Eu já tinha falado para vocês que eu tenho um clube de leituras, já tem há um tempo, é no WhatsApp. Aqui na minha cidade a gente se reúne uma vez por mês para falar sobre as nossas leituras. Se reúne quando dá, porque também são todas mulheres que estão ali trabalhando nas suas rotinas e que estão encaixando as leituras no meio da correria, assim como eu. Esse ter um grupo, participar de um grupo é muito positivo porque a gente troca muitas experiências, né? As nossas impressões, e eu estou desafiando elas neste momento a ler alguns livros diferentes do que a gente escolheria normalmente. No meu clube a gente já leu vários livros contemporâneos, alguns clássicos, porém desde o ano passado, acho que outubro por aí, a gente está fazendo uma viagem literária pela América Latina. Estamos lendo aí alguns livros escritos por autores latino-americanos. E a gente está curtindo muito, porque lá dentro do clube, a gente também está compartilhando algumas coisas como músicas do país, comida, algumas interações culturais, algumas delas já viajaram para esses países, então a gente está compartilhando bastante informação. Vou compartilhar então com vocês o que a gente leu desde janeiro nessa viagem literária. Vou pegar minha colinha aqui, que eu tenho um caderninho. A gente tem um caderninho, né, de anotação, eu tenho. E em janeiro a gente leu Dedico a Você o Meu Silêncio. Vou deixar as capinhas aqui para vocês acompanharem. A gente viajou para o Peru com esse livro. Esse livro é do Mário Vargas Llosa, que fala, né? E Dedico a Você o Meu Silêncio. Eu achei lindíssimo o nome desse livro. E é a história de um músico, né, que ele é super talentoso, e de um jornalista que vai querer contar a história desse músico a todo custo. Então ele vai viajar para conhecer esse músico, né? Mas esse músico tem ali uma vida bem curta. E aí nós viajamos para o Peru através dessa leitura que foi muito positiva, porque esse livro, ele vem contando ali a história do Peru através da música, da influência da música peruana. E foi bem bacana porque eu lembrei muito aqui na minha cidade tinha um pessoal que vendia uns CDzinhos de flauta peruana. E quando eu fui buscar sobre a música do Peru, eu vi que tem muito isso, né, da flauta peruana na música, de um estilo mais de flauta, mais latino, bem gostoso mesmo. A gente acabou escutando e tendo essa memória aí, né, de uma coisa que a gente viu. E em fevereiro a gente leu dois, porque a gente pegou dois livrinhos pequenos. E a gente leu México e Chile. Para o México, a gente leu A Festa no Covil. E A Festa no Covil é do Juan Pablo Villa-Lobos. Vou deixar aqui, ele é bem fininho, gente, super indico. É a história de um menino que é filho de um gangster, né? Um chefe do narcotráfico lá do México. E esse menino, ele vive isolado lá, numa casa totalmente fechada, com os seguranças, com as pessoas lá. Então ele tem aula lá dentro, com as pessoas que ajudam ele. E o mundo dele é todo voltado para as coisas que o pai dele oferece. Tanto é que ele tem um zoológico. No jardim da casa dele, ele tem um zoológico, então a história toda se dá com ele pedindo para o pai dele um novo bicho, um novo animal, para ele colocar lá nesse zoológico. Então, esse animal só teria em outro país, então o pai dele está ali convencendo alguns políticos, né, em troca de favores, para poder conseguir esse animal para ele. Então, esse garoto, ele tem. Ele vê armas, ele vê ali as transações de drogas, ele vê ali os gangsters do pai, né? Cometendo alguns assassinatos. Então, assim, muito normal na vida desse menino, é a vida dele. Eu achei muito interessante essa leitura, a gente ainda vai conversar com ela sobre ela no clube. E para o Chile, nós lemos O Carteiro e o Poeta. O Carteiro e o Poeta é de Antônio Charmeta.
Eu poderia ter escolhido Isabel Allende, né? Eu gosto bastante dela e um dos livros que eu até tenho dela, que é Longa Pétula de Mar, eu amo essa história, embora eu acho que ela não seja ambientada no Chile. Mas poderia, por exemplo, ter escolhido A Casa dos Espíritos, mas esse é um livro mais famoso, né? Que as pessoas têm mais acesso. Então, eu queria um livro mais antigo, um livro que trouxesse ali um pouquinho mais do Chile. Então, a gente escolheu O Caiteiro e o Poeta, que é uma história lindíssima de um caiteiro, um rapaz, que ele arruma um serviço de entregar cartas para uma única pessoa no Chile, né? E essa única pessoa é o nosso poeta, o Pablo Neruda. Então ele vai levar os cartinhas todos os dias lá para o Pablo Neruda e no meio dessas entregas ele acaba pedindo conselhos para o Pablo de como ele conquista a moça que ele gosta. E aí essa leitura vai ali entre essa amizade do Pablo com o carteiro, até o carteiro conquistar essa moça, e passa um pouquinho ali dentro da política do Chile, quando houve, né, o golpe de Estado lá. Então tem um pouquinho que o Pablo teve, que teve auxílio, teve países que escreveram para dar asilo para ele. Então tem todo esse contexto ali político que a gente também achou bem interessante. Esses dois livros são bem pequenos, tanto do México quanto o do Chile, e a gente leu super tranquilo no mês de fevereiro. Já para o mês de março, deixa eu olhar na minha colinha aqui, a gente leu A Mulher Habitada, representando o país Nicarágua. E esse livro é muito, muito bom. Esse livro conta a história de uma arquiteta que vive ali no seu mundinho, né? Ela é uma pessoa de uma classe social um pouquinho mais elevada, e ela é arquiteta e ela se envolve com outro colega de trabalho que também é um arquiteto, e ali ela vai descobrir que esse colega faz parte de uma força de resistência dentro do país. Esse livro, ele não traz uma cidade real da Nicarágua, ele traz uma cidade ali fictícia, mas que ela se baseia muito na capital da Nicarágua. Esse livro é da Gioconda Belli. É da Gioconda Belli e ele foi muito bem escrito, trazendo ali todos os conflitos que a Nicarágua vive, sobre a ditadura que até hoje, né, perdura por lá, né, que é aquela ditadura que vai de pai para filho, passa anos, né? E sobre a resistência ali, meio velada, sobre as coisas que acontecem ali dentro daquele país. Então, essa história vai trazendo ali pra gente. Até que essa arquiteta, ela vai ser contratada para fazer todo o planejamento da casa de um general ali do partido político, muito importante. Então, ela vai ser uma peça muito importante ali na resistência, que ela também vai entrar para essa resistência. E eu gostei muito dessa história, achei que ela representa muito bem a Nicarágua. Já para o mês de abril, nós lemos um livro super desafiador. Nós viajamos para o Equador com o livro Mandíbula, da Mônica Almeida. A Mônica, ela escreve um livro com mais suspense, que beira ali o terror ali, né? Então, em Mandíbula, ela traz ali a relação entre uma adolescente, que é a Fernanda, e uma professora, que é a Clara, e uma relação ali, as duas têm uma relação meio de medo, meio de autoridade, né? Então, começa com a história, a Clara sequestrando a Fernanda e prendendo ali numa casa. E a Clara teve uma experiência também, que umas alunas amarraram ela em troca de algumas notas. E a gente tem todo esse enredo da Fernanda falando sobre os medos, sobre a forma como ela lida com os relacionamentos dela com os pais, com a escola, com alguns conceitos ali bem profundos, fortes. Mas o livro não é de fácil leitura, ele não é fluido, você tem que ele ter toda uma interpretação. Eu acho que a autora quis mesmo que você ficasse confuso e sentisse uma certa estranheza quando você está lendo esse livro. Ele foi um livro bastante desafiador, as meninas do clube ficaram assim, olha, esse final é um livro também muito bacana, embora ele não venha falar muito sobre a cultura, sobre a política, ou trazer ali alguns contextos do país em si, né? Foi uma ótima leitura para conhecer também aí essa escritora. O próximo livro, que é no mês de maio, que nós estamos lendo, é Uruguaia. Ele representa a Argentina, apesar do nome Uruguaia representa a Argentina, porque eu já até comentei num vídeo anterior que a gente tem um homem que mora na Argentina, ele é um escritor, e quando ele recebe os valores representados dos livros, né, ele viaja até o Uruguai para tirar esse dinheiro, para ele não perder na transação em relação ao câmbio. Mas a história não é sobre o dinheiro ou sobre ele viajar para o Uruguai. A história foca exatamente na vida dele. Ele se chama Pedro
E ele está ali envolvendo um casamento que já se desgastou com o tempo e com a chegada de uma criança. Então, ele tem um filho, esse filho já é um pouquinho maior, mas ele vê que o relacionamento dele com a esposa está desgastado, então ele vai viajando para o Uruguai e vai contando pra gente algumas informações sobre a vida dele, algumas informações sobre o casamento dele, sobre como ele está se sentindo, sobre as dívidas dele. E eu achei o final desse livro surpreendente, realmente me pegou de surpresa, não imaginei que fosse terminar dessa forma. Enfim, parece que comecei o vídeo falando que eu não estava lendo nada e acabei comentando vários livros que eu li ao longo aí, né, de janeiro para cá. Mas eu li vários outros livros, é porque acaba que tem algum tempo, semanas que a gente não lê nada e semanas que a gente acaba lendo um, dois livros, né, com mais facilidade. Mas ter um clube, ter alguém com quem conversar sobre livros, alguém com quem falar sobre a leitura, auxilia muito, ajuda muito a gente a ter e manter o hábito da leitura. Eu convido você a comentar aqui embaixo sobre um livro que você tem interesse de ler, um livro que você gostaria de pegar realmente para ler, um livro que você esteja lendo, para a gente conversar um pouquinho. Quem sabe eu te incentivo a manter esse hábito um pouco mais vivo no meio da sua rotina. Obrigada por me acompanhar até aqui e um beijo até a próxima.